Deus. Aleluia. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Bem? Glória seja Deus. Quantos estão felizes com o Senhor Jesus? Diga glória seja Deus. Para mim também, louvado seja Deus. É um privilégio, ter a oportunidade, louvado seja Deus. E está completando, louvado seja Deus. Diante do que Deus já falou, louvado seja Deus, nesses 11 dias dessa campanha, eu sei que Deus tem algo profundo nessa igreja e certamente Deus usou cada um de uma forma diferente, louvado seja Deus, cuidando da noiva dele. Abra sua Bíblia, louvado seja Deus, a Bíblia, no livro de Atos, capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Só quem pode sentar, pode ser Deus. Louvado seja Deus. Eu vou pedir permissão, pastor, eu posso só me chamar para louvar, para pregar nesse trabalho. Eu posso louvar? Posso? Amém? Até mesmo porque o Senhor me deu um louvor, isso no meu coração, olha logo, começa louvando, trazendo assim, a igreja, louvado seja Deus, aleluia, uma refeição espiritual. E se passasse assim, quando eu entrei aqui, a pastora estava falando sobre renovo. Ao entrar, eu vi a testificar ela falando. Hoje é noite de renovo. Amém? Amém. Quer melhorar?
Deus. Sinta-se do Espírito Santo dentro do teu lugar. É você e Deus. Eu quero contemplar sua glória. Porque Deus é Espírito. Ele se importa que aquele que adora em Espírito e em verdade. Vamos a mensagem. A gente vê, louvado seja Deus, esse texto, a qual o Dr. Lucas, o escritor do livro de Atos, ele nos conta lá, louvado seja Deus, acerca da descida do Espírito Santo. A gente vê, louvado seja Deus, aleluia, que o texto desse contexto, dessa mensagem, na verdade ele está lá atrás, está no livro de Joel, a qual, louvado seja Deus, houve uma promessa da descida do Espírito Santo, louvado seja Deus. E quando chega mais à frente, aleluia, alguns anos, aleluia, mais ou menos de 300 a 500 anos, não sabe certamente, foi quando acontece a descida do Espírito Santo ali onde conta, onde estavam todos reunidos, louvado seja Deus. E o que me chama a atenção, louvado seja Deus, aleluia, é que no livro, aleluia, de Atos capítulo 2, a Bíblia chega a nos dizer, aleluia, no versículo 14, falar sobre um homem chamado Pedro. Pedro, um homem que ele era temperamental. Pedro, que ele era um homem, aleluia, sisudo. Pedro, que ele era um homem, louvado seja Deus, aleluia, grosso. Todo mundo sabe que Pedro, louvado seja Deus, ele tinha um temperamento muito forte, a qual, louvado seja Deus, aleluia, tem um texto que conta, louvado seja Deus, no livro dos Evangelhos, todos conhecem, aleluia, que um homem chamado Malco, aleluia, estava, aleluia, fazendo anarquia no Senhor Jesus, e o apóstolo Pedro arrancou a sua espada e cortou, louvado seja Deus, a orelha daquele homem. Pedro era sisudo, mas a partir do momento que Pedro se encontrou com o Espírito Santo de Deus, aleluia, que ele teve um encontro real, a natureza de Pedro foi transformada. Aleluia! E a gente vê, louvado seja Deus, aleluia, no texto, que muitos se maravilharam quando viram, louvado seja Deus, aquela manifestação de poder, quando desceu, louvado seja Deus, aleluia, o Espírito Santo sobre aquele lugar. A Bíblia também conta, louvado seja Deus, no texto, se você ler mais à frente, que diz que muitos se maravilhavam, mas tinha muitos que zombavam. Sabe por quê? Porque eles não entendiam acerca do Espírito Santo de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, ele diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, nem consegue discernir, porque só consegue discernir as coisas do Espírito se você estiver também no Espírito Espiritual. E a gente vê, louvado seja Deus, que nosso Pedrão, ele era grosso, mas tinha uma coisa que me chama a atenção no texto que fala de Pedro, sabe o que é?
Pedro era grosso, Pedro era tudo isso, mas Pedro tinha uma coisa: ele tinha um exímio respeito pelas coisas de Deus. E você não sabe o quanto Deus fica maravilhado quando nós temos respeito e cuidado pelas coisas santas de Deus. Aleluia! Você pode ser grosso, você pode ser temperamental, você pode ser tudo, mas quando se fala, aleluia, do reino de Deus, aleluia, que você tem responsabilidade, o Senhor acha graça em você. E a Bíblia conta o texto, louvado seja Deus, pastor, até que horas, pastor? Diga aí, vou lhe obedecer. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. E a gente vê que nosso irmão Pedro, louvado seja Deus, ele dá um discurso no texto, estamos dentro do texto de Atos 2. Pedro, ele dá um discurso, por quê? Porque Pedro viu que muitos estavam zombando sobre o poder do Espírito Santo, porque não compreendiam, e Pedro resolve, aleluia, a Bíblia não conta, mas estou eu aqui fazendo uma comparação. Pedro arregaça a sua manga, louvado seja Deus, talvez ele tivesse de camisa, eu estou fazendo uma conjectura, mas a Bíblia conta que Pedro, aleluia, ele se levanta, se põe de pé, e ele passa agora dizendo: agora eu tenho que defender o Evangelho de Cristo. Agora eu não posso, aleluia, deixar com que fiquem zombando, aleluia, da riqueza do Espírito Santo de Deus. E Pedro, a Bíblia conta, o texto diz que Pedro se levanta, abre a sua voz e diz assim: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, esses homens aí, eles não estão conosco. Por quê? Porque antes, louvado seja Deus, de Pedro se levantar, o texto diz, aleluia, que eles estavam dizendo, aleluia, porque não compreendiam, que aqueles homens que estavam ali cheios do Espírito Santo de Deus, aleluia, estavam recebendo um renovo espiritual, estavam recebendo um revestimento de poder. Muitos que não compreendiam diziam que eles estavam com mosto. Mosto é bêbado, mosto é vinho. Eles não compreendiam. E nosso irmão Pedro, ele levanta e diz: eles não estão com mosto, eles estão sob a promessa de Joel. Sabe o que eu aprendo com isso? A promessa que Deus tem para você, ela vai se cumprir. Se foi Deus que prometeu, Ele vai cumprir. Eu lembro de louvado seja Deus, eu gosto de englobar a mensagem, louvado seja Deus, com testemunhos, e a prova viva está aqui. A minha genitora, minha mãe, eu estava falando até com meu filho missionário Israel, eu chamei de missionário, ele faz isso com o Senhor, e eu conversando com ele, pastor, hoje, nós viemos do trabalho, e eu falando para ele: olha, para mim vir para Alagoinhas é trabalho, sabe por quê? Porque eu tinha 22 anos em Salvador, numa vida assim, terrivelmente, no álcool, no fumo, enfim, todo atrapalhado. E o Senhor arrancou tudo de mim e disse: olha, eu vou criar uma situação, mas não é para te matar. Eu vou colocar você no deserto, não é para você sofrer. Eu vou colocar você no deserto, aleluia, é para você crescer e amadurecer. E começou a gravar tudo para mim, e o Senhor, como eu vou voltar para Alagoinhas, com 38 anos de idade, sem nada, aleluia, sem ele, sem ver, como diz, aleluia, o ditado. E o Senhor falou para mim, louvado seja Deus, falando com Israel hoje, disse: olha, não se preocupa, porque assim como eu dei uma viúva para sustentar Elias, eu tenho uma viúva preparada para te sustentar também. A viúva está ali, minha mãe. E eu vi em cima de um caminhão de mudança da Braskem, aleluia, que emprestaram o caminhão que o irmão trabalhava, os cacarecos em cima, mas a missionária Mônica, meu filho que foi para a glória, que Jesus levou junto, não tinha lugar para mim na bolera. Eu vi em cima do resto de couro, com os cacarecos em cima, e o adversário dizendo: não tem mais jeito para você não, olha, sabe o que você faz? Pula de cima desse caminhão.
reunião. Quando chega lá, aleluia, vão te procurar e gostar, acaba com tudo, porque vai ser o filho de Deus dizendo: não, olha, quando o inimigo diz que aqui, eu digo, é apenas um começo. E ele prometeu para a glória de Deus, ele prometeu e preparou a viúva, minha mãe. Deus prometeu, ele prometeu a descida do Espírito Santo, aleluia, ali em Joel, aleluia, capítulo 2 também, aleluia. Só que a promessa vem atrelada com o evangelho cristocêntrico. Cristo tem que estar sempre no meio. Se você ler no livro de Joel, aleluia, ele vai falar mais à frente, olha, e tudo isso, aleluia, é porque vai estar atrelado à vida do Senhor. Aleluia. Ei, escuta. Agora minha palavra, agora eu sou o Senhor. Deus me coração da palavra para você. É você. A Bíblia conta que a igreja primitiva, já foi, falo aqui, através da irmã, das crianças, aleluia. Quando a igreja primitiva estava passando, aleluia, por perseguição, louvado seja Deus, o poder de Deus se manifestou dentro da igreja, dizendo: olha, eu não estou deixando vocês sozinhos, eu estou, aleluia, de encontro, aleluia, a tudo que vier contra a igreja. Basta apenas se você creia que eu estou no contato da igreja. Aleluia! Louvado seja Deus. É bom servir a Deus. Aleluia! O nosso Deus nunca falhou, e as promessas que Ele fez estão de pé. A promessa, olha, Ele está falando essa noite, a promessa está de pé. Louvado seja Deus. De pé. Meus irmãos, Pedro aí chama e diz: olha, uma mensagem. Esse povo não está com monstro, não. E Pedro começa, louvado seja Deus, aleluia. Ele sentiu força, sabe por quê? Porque ele sentiu o poder e a diferença de ser servo sem o Espírito Santo e passar a ser servo agora com o Espírito Santo. Há uma diferença, louvado seja Deus, aleluia. Há uma diferença, louvado seja Deus, aleluia, de você servir com o Espírito Santo. Ser servo do Senhor sem o Espírito Santo, sabe o que é? Sem o Espírito Santo é turismo. Ser servo do Senhor com o Espírito Santo é missão. Deus me livre, louvado seja Deus, de ministrar a palavra do Senhor, aleluia, me enviar sem o Espírito Santo dele. Porque sem o Espírito Santo é turismo. É por isso, louvado seja Deus, que Pedro, ele não foi mais o mesmo. Pedro teve, aleluia, aquela autoridade, ele tinha antigamente. Não podemos confundir, escuta, pega aí a receita. Não podemos confundir a autoridade com ignorância. Eu sou assim, Deus me chamou para exortar mesmo, eu exorto. Ei, a palavra exortar no paracleto grego, sabe o que quer dizer? Direcionar, aconselhar, animar, encorajar. Quando eu encorajo através do Espírito Santo, eu posso até falar alto. E eu, por exemplo, o senhor não aguente, fala alto. Mas a minha tonalidade de voz não vai dizer o quebrantamento do meu coração. Você pode ter autoridade, aleluia, de falar alto, mas um quebrantamento de coração. Essa, louvado seja Deus, aleluia, é a identidade, aleluia, daquele servo, aleluia, que teve um encontro real com o Espírito Santo para a transformação da sua vida. Louvado seja Deus. É por isso que no livro de Gálatas, capítulo 6, aleluia, o escritor, ele fala sobre os frutos do Espírito Santo. E ele começa a enumerar benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. A evidência do Espírito Santo. A Bíblia conta, louvado seja Deus, aleluia, que é descido do Espírito Santo. Sabe por que desceu o Espírito Santo nessa época? E sabe para quem desceu?
Se a gente parar para estudar, louvado seja Deus, o livro de Joel, capítulo 12, e ler o livro de Atos, capítulo 2, que fala sobre a descida, a gente vê, aleluia, que o livro de Joel diz: e naqueles dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Não foi a mesma promessa de Atos 2, sabe por quê? Porque aqui em Atos 2 não desceu sobre toda a carne. Desceu, sabe, especialmente, sabe quem? Sobre os discípulos. Louvado seja Deus, aleluia! Quem é discípulo, aleluia, que quer executar a obra do Senhor, tem que ter adoção, tem que ter desejo do Espírito Santo. Louvado seja Deus, porque é Ele que guia, é Ele que orienta, é Ele que diz: vai que eu estou contigo, é Ele que diz: não vai, não, eu não estou contigo, é Ele que diz: olha, faça desse jeito que vai, é Ele que diz: não, faça desse jeito que não vai. E Pedro faz aquele discurso. Vou sair do discurso para não ficar cansado. Quando chega mais na frente, a gente vê que houve as primeiras conversões. E quem foi? O pregador, depois do Espírito Santo, que quem prega primeiro, para que houvesse conversão? Pedro. A Bíblia diz que na noite que Pedro pregou, quase 3.000 almas aceitaram ao Senhor. Você sabe por quê? Escuta. Atos 2,42, vamos para a Bíblia? Diz assim: e os apóstolos viviam em perfeita comunhão do partir do pão e das orações. A bonita essa noite aqui, que nós levamos as crianças, tinha tudo em comum. Vendia suas propriedades, dividia, comia, bebia, com singeleza do coração, eram unânimes em tudo. Enfim, começa a falar um bocado de coisa, que eles eram unidos, que eles faziam tudo junto, comiam, dividiam. Quando chega no versículo 47, diz: louvando e dando graça, e o Espírito Santo de Deus caía da graça, e enviavam para a igreja as almas que haviam de si. Onde há comunhão, o Espírito Santo envia as almas. Onde há comunhão, o Espírito Santo começa a enviar. Onde há comunhão, aleluia, começa a alma ser, aleluia, arrebatada do reino das trevas, para ir para o reino de Deus. Os irmãos estão entendendo? Então, está dando sono ou não? Está não? Comunhão. E se você ler no livro também, tudo dentro desse texto aqui, no livro de Atos, no capítulo 2, você vai ver que depois que o apóstolo Paulo dá o discurso, depois que Pedro dá o discurso, que Pedro, aleluia, através do Espírito Santo, através da vida dele, ele ganha aquelas almas. Você vai ver mais na frente, se eu não me engano, no versículo 39, se eu não me engano, ele diz assim: olha, e essa promessa não são só para nós, são para os nossos filhos e para alguém que tem de longe. Sabe o que acontece? Quando você recebe o Espírito Santo de Deus, você abençoa a vida do teu filho. Quando você recebe o Espírito Santo de Deus, você edifica a vida, quem sabe, de alguém que está longe. E ele começa a andar, louvado seja Deus. Mas espera aí, vai ser difícil. Vamos fazer aqui uma miscelânea da palavra. Mexer. Vai ser difícil. Você não sabe o que é que eu faço. Ei, vai recebendo. É você e Deus. O Senhor vai mandar eu sair daqui para contar da nome, CPF, o nome de ninguém. É o Espírito de Deus testifica dentro do teu coração para te ajudar, para me ajudar. O apóstolo Paulo manda uma carta para os Colossos, os irmãos Colossenses, os Colossenses do Colossos, capítulo 3, versículo 23, ele diz assim: olha, em tudo quanto fizerdes, fazei como para agradar a Deus e não aos homens. Deus entregou para você, faça. Deus confiou a você, faça. Deus acreditou, aleluia, que você ia, louvado seja Deus, executar, faça.
por quê? Mateus capítulo 25, versículo 14, louvado seja Deus, aleluia. O Senhor fala, aleluia. O texto fala sobre a parábola dos talentos. São talentos que Deus me entrega a você, para que a gente possa executar. Ele confia em você. É mentira, louvado seja Deus, do inimigo, que você não tem capacidade. É mentira do aniversário que você não vai conseguir. É mentira do aniversário que a tua força, aleluia, está pouca. Sabe por quê? A palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Está difícil. Vai ficar calado, né? Usa a tua. Usa o combustível que você tem, sabe o que é? Lucas 17:20 da Bíblia fala sobre a palavra do grão de mostarda. E o Senhor diz: olha, se tiver fé como um grão de mostarda, que é bem minúsculo, ordenarás ao monte que se transporte de um lado para o outro, e assim será feito. Ei, o Senhor não diz: se você olhar para o monte, ordena que será feito. Ele diz: olha, se você ordenar, sabe o que eu entendo com isso? Você tem autoridade de abrir a tua boca e profetizar, louvado seja Deus, com autoridade. Sabe por quê? Ah, mas eu tenho fé. O combustível da fé é a palavra. Sabe o que é? Digamos que ali onde o pastor Rafael está ali, digamos que seja uma montanha. Eu estou com um trator. E eu saio com o trator. Preparo para arrancar a montanha. Quando eu chego aqui na frente, falta o combustível. O trator sem combustível vai derrubar a montanha? A palavra tem poder. A tua palavra tem poder. A palavra que sai da tua boca tem poder. Ah, meu Deus, mas eu estou fraco. Deus vai falar para vocês essa noite. Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, ele diz assim: eu conheço as suas obras. Eis que pus uma porta aberta diante de ti e ninguém pode fechar. Sabe por quê? Porque mesmo você tendo pouca força, não negasse o nome do Senhor. Sabe o que é que a gente entende com isso? Essa carta mandada no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, foi mandada para a igreja de Filadélfia. Sabe a igreja de Filadélfia? Era uma igreja bem pequena agora. Ela estava centralizada como porta, aleluia, de avançar para a Ásia Menor. Ou seja, ela era fraca, mas era através de Filadélfia, com a fraqueza dela, que Deus, aleluia, ia começar a expandir o evangelho para ganhar alguém. É com tua vida fraca como você se encontra, que Deus vai usar você para ganhar almas para o reino dele e povoar o céu. Mas é tanto problema, né, irmão? É tanta coisa que vem sobre o crente, né? Meu Deus. Eita, misericórdia, Senhor. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, o apóstolo Paulo manda a carta e diz assim: olha, sofre as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Aquele que milita não se embaraça por nada dessa vida, quando está a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Você que ele chamou para a guerra por Jesus, aleluia, você não vai se embaraçar, aleluia. Quem me separará do amor de Deus em Cristo Jesus? O apóstolo Paulo diz: nada me separará. Nada me separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Sabe por quê? Escuta. Quando desceu a descida do Pentecostes, estamos dentro da mensagem, desceu, sabe para quê, irmãos? Porque os discípulos precisavam estar com o Espírito Santo. A partir dali, aleluia, começou a era, o início da igreja cristã. Porque
Porque tinha que ter o Espírito Santo de Deus. Tinha que ter o Espírito Santo de Deus. Eu lembro de louvado seja Deus, eu estava falando para Israel, a missionária mãe da minha esposa, ela sabe o que aconteceu comigo. Lembro que eu estava congregando, cooperando numa igreja na BR, louvado seja Deus, e uma certa feita, eu vou falar rápido, aleluia, por causa do tempo, eu peguei a moto, subi, quando chegou ali perto do Atacarejo, que não era ainda Atacarejo ali, era um matagal, tem muitos anos disso, mais de 15, quase 20 anos, aleluia, e o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração, diminua a velocidade, sabe por quê? Quando você cruzar ali na Reformadora, aleluia, vai vir 2 trilhos de meu pra cá, e eu vi a voz de Deus, e diminuí a velocidade. Quando eu cheguei cá antes, aleluia, foi o que me deu livramento, foi que eu obedeci. Aleluia. Aí desce um carro que estava vindo da BR, a Polícia Federal correndo atrás de perseguição, justamente quando chegou ali, atirou, pá, e ele disse, eu te avisei, ei, eu quero dizer para você o seguinte, aleluia, não acontece nada com o servo do Senhor, quando ele tem o Espírito Santo, se o que o Senhor assim avisa. Mas é necessário que agora tem lutas, tem batalhas, tem. É só flores? Não. Nós temos a rosa, da alegria nós temos espinhos também, que não deve ser da tristeza, deve ser da alegria. Eu vou fazer algo aqui com vocês, não é profético, não. Vou fazer uma comparação aqui, o pastor me deu liberdade para o seu Espírito Santo se falar. Veja bem. Eu vou colocar aqui 2 legumes aqui. Tá bom? Não estou explicando vocês, nem abusando, não. É só jogar. Quem quer ser aqui? A berinjela, levante a mão. Eu sei se sem dúvida. Ninguém quer ser berinjela? É para tirar o sono. Tem alguma berinjela aqui? Tem. É uma massa, pronto. Berinjela azul. Eu já vi a berinjela é roxa, né? A berinjela azul está madura, não está pouco, está azulzinha. Quem quer ser o chuchu aqui? Não tem chuchu nenhum aqui. Quer não, pastor? A senhora se... não me deixe sozinho nesse negócio, não. Quem quer pelo menos ser o chuchu, já que ninguém quer ser? Berinjela já surgiu, nem o chuchu. Pastor Rafael quer ser o chuchu? Tem mais chuchu aqui? Bom, vai começou agora a florir aqui, a horta aqui. Chuchu. Um chuchu dois. Tem mais chuchu? Tem chuchu. Ó. O Ceasa tá ficando. Beleza. 3 chuchu. E berinjela? Só tem massa? A senhora quis ser berinjela. Glorifica a Deus pela vida da senhora, porque a senhora foi uma forma de impulsionar uma alavancar para o pessoal passasse a entender. Mas a senhora não é berinjela, a senhora é chuchu. Sabe por quê? Eu glorifico a Deus, eu vou dizer por todos vocês que eu sei que tem muitos que não respondeu porque não entendeu. O servo berinjela é amargo. Berinjela é berinjela o tempo todo. Berinjela você pode botar ela na panela, você pode botar sazão, você pode botar o tempero que for, berinjela continua amarga. Sim ou não? Pode carne de porco, pode patinho, pode aceio, pode calabresa, pode churrasquinha, pode o quê? Ei, continua amargo. Chuchu não. Chuchu ele pega gosto muito. Se você pega o chuchu e você bota aleluia o camarão, ele vai pegar o gosto do camarão. Se você pega o chuchu e você bota a carne, ele pega o gosto da carne. Eu vou cortar ele aqui para você, para não tomar muito tempo. Servo tem que ser servo chuchu. Onde botar você, você desembora. Ovelha da igreja
E que se ovelha chuchu, onde a pastora colocar, ele desenvolve. Aleluia, para quem saiu do ministério do louvor, ele é chuchu. Onde pode, ele é chuchu. Ele pega gosto com tudo. Entendeu? Quem tem o Espírito Santo de Deus pega gosto. E essa coisa vai para o Senhor. Ei, o Senhor me disse assim no meu coração, não me diz quem, mas aponta assim dentro de mim. Isso não hoje. Nos dias que antecederam a minha vida aqui pela misericórdia, ele diz: olha, tem servo lá que tem desejo de receber o batismo com o Espírito Santo. Nós não conseguimos. Ele vai dizer: hoje é o dia de você receber o batismo com o Espírito Santo. Se você crê no ato profético, e quem vai fazer o Espírito Santo através do outro da igreja, você vai receber o Espírito Santo. Sabe por quê? O Espírito Santo é revestimento do poder. O batismo com fogo é bíblico. João diz assim: esse é os batismos com água, mas após mim virá um que o vos batizará com fogo. Glória a Deus. O Espírito Santo. Aleluia. Sabe por quê? Eu vou colocar rapidinho aqui. Para mim, estar de pé pela misericórdia do Evangelho, pastor. Diante das lutas, pecador meu Senhor, o Senhor me batizou com fogo e com o Espírito Santo primeiro do que o batismo das águas. Aleluia! Verdade, missionário? Eu estava me preparando. O Senhor me preparando para o batismo. Eu congregava numa certa igreja da iluminação, não vou citar o nome que era o Piet. E eu naquela música, louvado seja Deus. E o Espírito Santo de Deus, aleluia, manda pegar a minha moto. Eu rodava em outro caso, como roda até onde eu rodava bem fortemente naquela época. E diz: filho, vá para a rua que eu tenho algo contigo. Sim, mas domingo, quase 6 horas da noite, 7 horas tinha culto. Eu fazia parte do ministério do novo Senhor. Ele disse: vá. Eu peguei a moto, louvado seja Deus, aleluia. Desci no comércio. Quando eu cheguei no comércio ali no Brasil, Viegas, um carro que passava 5 horas da tarde, 5h15, tinha passado 10 para 5, antecipou, e tinha uma turma de pessoas, aleluia, no ponto, e uma moça chega para mim e diz assim: ei, mototáxi, você viaja? Eu digo: depende. Ela disse: você me leva em Ulissangas? Depois de Ulissangas o pão? Eu digo: mulher, agora automaticamente eu lembro que senhora, olha, infelizmente o tempo está curto, mas eu senti o Espírito Santo de Deus dele. Olha, você vai. E eu obedeci o Espírito Santo de Deus, eu levei essa moça. Quando chegou numa igrejinha ali, eu vou citar o nome também, Orissaninha, do lado esquerdo. Quando eu vou passando com a moto, o Espírito Santo de Deus disse: é hoje que eu vou te batizar com fogo, com o Espírito Santo nessa igreja. Porque se você não for batizado, você não vai resistir os temporais que vai vir na sua vida. Você não vai descer nem as águas. E eu digo: tá bom, Senhor. E eu passei direto, deixei a moça. Quando chegou na volta, no meio do caminho, eu falei assim: e eu que vou parar nessa igreja aí? Não vou nada, isso é coisa da minha cabeça. Vou lá. Segui a moto nova. Não tinha problema de revisar. Quando chegou perto da entrada de óleo d'água, quem conhece, a moto trancou que não ia para lugar nenhum. O Senhor quer que eu dei tudo nessa moto e nada. Vai voltar ou não vai? Eu digo: eu não vou não. Eu vou para a Marinha mais perto, eu tenho um amigo lá, eu deixo a moto lá e pessoal lá. Ele vai, então você vai. Mas a palavra diz: quando eu ouvir a voz do Senhor, eu endureço o vosso coração. Aleluia! O Senhor, portador, peguei essa voz quebrada. Pastor,
estava. Quando já vou chegar no meio do caminho, estava suado, já acabado já. Desce um temporal, uma chuva que cada grão parecia um dedo de grossura. Me molhou todo, disse: Senhor, onde eu tivesse obedecido, meu pai, e vai. Consegui chegar lá, nessa igrejinha. Quando eu cheguei lá em você a moto, emprego. Cansado, passava novo, depois você vai lá mesmo. Me ajoelhei. Só tinha um passou. A esposa, o filho na bateria, a filhinha dele na guitarra não sabia tocar mais. E a sogra dele de joelho orando. Só era quem tinha na igreja. E depois chegou eu, para o Espírito Santo, eu ajoelhei. Quando eu ajoelhei, aí o pastor faz: ei, você que chegou aí, era ruim desobedecer, né? Aleluia a Deus. Era mão da serra. A mão da serra. É ruim desobedecer, né? Por que ele não parou? Bom, e aí contou a história toda. E ele disse: esqueci dele, aqui eu falo comigo, meu discípulo orar para abrir o culto, que enviar o servo dele para batizar com fogo e Espírito Santo. Aleluia! E falou e cumpriu. Se ajoelha aqui. E eu chorando, que a lágrima se descia, parecendo que estava saindo de uma chaleira de queima. E aí ele pôs a mão. E ali eu recebi aquela graça do batismo do Espírito Santo. Eu não sei se eu fui ao céu ou se o céu desceu em mim. Cara, eu sei que foi uma coisa assim maravilhosa. E aí eu disse a ele, depois terminou o culto, eu digo: pastor, agora eu vou pedir uma coisa para o senhor. Uma hora dessa, quase 9 horas da noite, o senhor me dá uma guarida aqui para eu dormir? Dormir por quê? Vai funcionar a sua mão para mim. O meu partido, meu dano. Sabe o que é isso? É o sobrenatural de Deus na vida toda. Ele quer se manifestar de uma forma assim sobrenatural para você. Você lembra aquele tempo que fazia assim? Só bote aí, bote um ré maior para mim, por favor, rapidinho. No breve vai ser uma notícia de um povo que desapareceu. É um povo perdido que aqui sofreu. Aquele povo vamos com barulho lá. Aonde está esse povo barulhento? Aonde as trevas não se vê? Alguém com voz de lamento vai dizer: ele tem saudade, sabia? O Espírito Santo tem saudade. E os irmãos e as irmãs, e as crianças que ele falou, e a Deus, e a igreja, aonde está esse povo? Aonde está? Não se vê. Alguém pode dizer que assim é bom.
Esse é o perigo deixar muitos irmãos desviados vão lutar, procurando a igreja para ressuscitar. Mas infelizmente fica comigo. Onde está esse povo ardendo? Onde está? Vai dizer onde está a corrida? Onde está? Vai dizer Esse povo onde está? onde está? Que não se vê. Seja qualquer coisa que Espírito Santo, se não vai dizer Esse momento virou foi embora na Sião. hein? Salvação é coisa séria. Muitos serão chamados e poucos escolhidos. Sabe o que quer dizer isso? Muitos são chamados para salvação e poucos escolhidos para algumas obras específicas. Glorifique a Deus porque Deus te escolheu para obra específica. Deus te chamou, sabe por quê? Essa obra específica? Porque Ele sabia que você tem estrutura para executar. Ele te chamou para essa obra específica, sabe por quê? Ei! Eita, Jesus. Escuta. Sem sensacionalismo, sem hipocrisia. Eu só tenho ministrado sobre o coração. Esse ano 2016 é um ano de muita luta. Mas é o ano do Senhor derramar o poder dele sobre a igreja. E essa aqui está sobre a promessa. Arabanda Shehaba. Aqui está sobre a promessa. Louvado seja Deus. Ei! Eu considero esse templo aqui como o templo de Filadélfia. Sabe por quê? Filadélfia, como já foi dito em Apocalipse 3, olha, era uma igreja pequena, uma igreja batalhadora, mas o Espírito Santo estava, aleluia, ali o tempo todo dizendo, olha, mas eles estão vindo de Filadélfia, aleluia, e o Senhor diz, aleluia, sobre a igreja de Filadélfia, que era uma porta, louvado seja Deus, aleluia, a gente vê, era uma porta, aleluia, de Filadélfia, a localização dela lá, para a igreja, como eu já falei, para a Ásia Menor. Porque tinha muita gente ao território de Filadélfia, e Deus colocou Filadélfia naquele lugar para fazer a diferença. Aqui é a diferença.
Você é um espelho. Você é um espelho. Você é um manequim. Você é um manequim. É como um manequim numa loja. Louvado seja Deus, aleluia. Que as pessoas passam e olham e dizem: olha, aquele manequim é bonito. Eu quero vestir aquele manequim. Você é um manequim. Pessoas vão olhar e dizer: olha, eu quero o mesmo Jesus, aleluia, que tem um brilho na vida dele, na vida dela. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Vamos ficar falando dos meus. O pastor vai fazer. Porque assim o seu coração vai finalizar continuamente. Mas ainda há tempo de você receber o revestimento. Ainda tem dor para que você possa continuar. Sabe por quê? Tem dezenas que tem na sua família, Deus escolheu você para fazer a diferença. Escolheu você, aleluia, para fazer a diferença. Escolheu você para fazer a diferença. Escolheu você para fazer a diferença. Escolheu a pastora para fazer a diferença. Dentro de muitos, aleluia, Ele achou graça em você, diz: olha, você é a diferença que eu quero, aleluia, executar. É através da tua vida, louvado seja Deus, que eu vou trabalhar dentro da tua família. Você não vai desistir. Então vamos aí para ligar o ensinar. Não importa o que você fez, não importa. Jesus conhece seu interior também. Quantas vezes você caiu, deixando aceitar que tristeza, que desespero, que quiser chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite era para o seu passado, e não existe de você. Jesus não desiste de você. Ele se importa com você. Ele não pretende não caminhar a vida toda assim. Jesus não desiste de você. Ele se importa com você. Ele não pretende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande. E até aqui meus irmãos vão fazer uma coisa pela minha vida. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Operando Deus, ninguém Ele não vai deixar que nada impeça o seu projeto. Sai daqui com a sua vitória. Novo ano, louvado seja Deus, aleluia. Nova estratégia, novos homens, amém? Glorifica a Deus assim. E as palavras de Deus.